Nós já vimos na última aula, então, cookies e como salvar variáveis e dados lá naquele vetor de cookie. Agora nós vamos ver as seções, como funciona uma seção em PHP. A seção ela é usada para guardar informações em várias páginas. Então, você tem uma primeira página que ajusta determinado elemento lá nessa seção. Por exemplo, vamos imaginar aqui o valor de x e outras páginas terão acesso àquele valor salvo sem ajustá-lo novamente. Então, somente essa primeira aqui ajustou o valor de x para 10. Essa daqui pode mostrar o valor aqui nessa página, porque essa primeira ajustou. E você também pode criar uma página para apagar esse x, ou alterar o valor também. Então, aqui no caso, essa página alterou o valor de x lá em seção e da agora para frente, os outros valores, as outras páginas, vão ter acesso a esse novo valor. Então, é assim que funciona a seção. A diferença aqui agora é que a informação que é guardada lá em seção, ela é guardada no servidor e não no navegador. No caso do cookie, aquele valor fica num arquivo lá no navegador, ou seja, no computador do usuário. Aqui na seção, essas informações ficam guardadas no servidor. E o interessante aqui é que a seção ela mantém essas informações entre as diferentes páginas. E aí esse funcionamento aqui é o mesmo lá do cookie. Essa seção ela termina quando o navegador é fechado. Então o comportamento padrão é que você tenha aquele valor ajustado sendo usado em todas as páginas até que o usuário feche o navegador. Quando ele fechar o navegador, aí todo aquele valor lá é perdido. E aí, quando ele fecha então o navegador, esse valor aqui é perdido. Então vamos ver agora como é que se inicia uma sessão, tá? Para iniciar o uso de session, que é a sessão essencialmente em PHP, você utiliza essa função session start. Essa session aqui é o equivalente do que nós tínhamos lá com o cookie. Do mesmo jeito que em cookie você tinha um vetor e nesse vetor você armazenava valores, agora aqui em seção nós temos também um vetor e podemos ajustar o índice e o valor desse vetor session. Então, mas para usar aqui esse session, por exemplo, eu terei algo desse tipo aqui, olha. Session, o índice aqui no caso é x e o valor é 10. Eu vou então agora criar uma página que utiliza a seção. Tá? Então, primeiro aqui nós vamos usar essa função session start. Vou então iniciar o servidor com o champ aqui, fazer um start nele. Em seguida eu vou montar aqui, você não precisa montar esses arquivos, essas pastas, e vou abrir agora o brackets. Com o brackets, eu vou acessar a pasta lá do meu servidor. Então, eu vou vir aqui em File, Open Folder,
vou acessar htdocs, então está lá em champs, c2.champ htdocs, e dentro de htdocs eu vou criar uma nova pasta aqui chamada seção, só para trabalhar sessões. Então eu vou criar essa primeira página aqui, olha, File New, File Save, e eu vou chamar de início.php. Então aqui, olha, eu vou colocar só exclamação e apertar o Tab e ele completa para mim porque eu estou usando o Emmet. E agora aqui nós vamos colocar o código. Toda vez que você for usar sessões em PHP, o ideal é que você, antes aqui do HTML, utilize aquela função session start, que é essa daqui. Com isso, você já tem acesso aqui dentro da sua página àquele vetor session. Então, se eu vier aqui e fizer um var dump daquele vetor, ele já vai me dar todas as informações que estão armazenadas lá. Por enquanto, não tem nada. Então, eu vou executar aqui. Localhost barra sessão barra início.php, e aqui ele informou para mim o que tem lá dentro daquela variável sessão. Eu poderia também usar printr. Olha, aí aqui ele dá a mesma informação de uma maneira diferente. Eu prefiro o vardump mesmo. E aqui, o que ele está falando com o vardump? Lá em seção eu tenho um vetor e com 0 elementos, e os elementos estão aqui dentro. Como tem nenhum elemento, então ele entregou aqui um vazio. Veja que as variáveis elas serão guardadas aqui nesse vetor session, como eu mostrei lá para vocês. Por enquanto não tem nada, mas nós vamos guardar nesse vetor. Como nós vamos guardar os valores em session? Primeiro, você precisa fazer um session start, então precisa iniciar aquela função. O ideal é você fazer isso antes lá do HTML, lá em cima na página. E no corpo da página você pode atribuir valores lá para a seção. Então aqui no caso, se eu quiser utilizar o index animal e colocar o valor cachorro, eu faço dessa maneira aqui. Desse jeito, eu tenho que naquele vetor seção, eu terei um espaço lá marcado como animal, que é o índice, e lá dentro dele eu tenho o valor cachorro. Vamos ver isso em uma página. Então, aqui, ao invés de imprimir o valor de seção, eu vou guardar um valor lá dentro. Então, eu vou usar aqui session animal, é o índice, igual ao valor cachorro. Então, aqui eu sempre tenho session, o índice e o valor. Depois, quando eu quiser imprimir, eu vou usar só o índice para imprimir esse valor. Então, agora aqui na início, nós estamos criando a seção com um elemento lá dentro, com o índice animal e o valor cachorro. E agora eu vou criar uma outra página para nós vermos esse valor. Então, vou aqui, File New, File Save, chamar de verificar.php, porque nesse caso dela aqui, eu só vou imprimir o conteúdo lá de session. Então, novamente, exclamação. Vou usar o var dump aqui em session. Por enquanto, eu vou fazer aqui sem fazer o session start para você ver que isso não funciona.
Então, se eu tentar fazer aqui um var dump em session, apesar da início ter guardado o animal lá dentro, aqui eu não verei nada porque eu não fiz o session start. Então, eu vou acessar duas páginas. Primeiro aqui, eu vou acessar a início.php. Pronto, ela não mostrou nada aqui, mas com certeza acessou. E agora eu vou na verificar.php. Verificar.php. Olha, aqui ele imprimiu uma nota. A variável session está indefinida, mas nós sabemos que ela não está indefinida, porque lá no início eu salvei um valor lá dentro. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo que naquela verificar eu não coloquei o session start. Sem o session start eu não posso usar essa variável session aqui. Agora eu vou rodar a mesma página novamente, só vou apertar aqui atualizar e agora você vê aqui, olha, é um vetor session, tem um elemento lá dentro, o elemento é animal e o valor é cachorro. Nós vimos então até agora como startar a sessão, como guardar valor lá nesse session e agora nós vamos ver como usar esses valores. Para usar o valor, basta você usar a variável session com o índice que você criou lá no começo. Então aqui, por exemplo, quando eu fizer esse eco aqui, ele vai imprimir o animal selecionado e o conteúdo daqui. Como eu guardei aqui dentro aquele valor cachorro, ele vai mostrar então o animal selecionado é cachorro nesse caso. Aí atente-se para a necessidade de session start. Então, vou criar uma nova página aqui, file new, file save, vou chamar de usar.php. Vou colocar exclamação usando session. E aqui nós vamos lá colocar o session start. E pronto, desta maneira aqui eu estou iniciando o session nessa página e usando aqui nessa linha 12. Então, vou aqui, olha, ao invés de verificar, eu vou em usar.php. E está lá, o animal é cachorro. Então, é assim que se usa a session. Como você tem um vetor aqui em session, ele permite modificação. Para modificar esses valores, você tem que usar o session start. Então, sempre que você for acessar, alterar o valor em session, você vai ter que usar essa função session start. E aqui basta atribuir. Então, eu uso o operador de atribuição igual aqui para colocar esse novo valor lá naquela posição do vetor. Então, onde eu tinha antes aquele vetor com o índice animal e o valor lá dentro cachorro, agora com essa atribuição, o que vai vir para aqui, onde tinha cachorro, é gato. Então, aqui vai aparecer gato. E agora, uma outra página que for tentar acessar ou imprimir aquele conteúdo, ela não vai mais imprimir cachorro, e sim gato. Então, agora nós vamos criar a página altera.php. E aqui eu tenho que usar session
animal é o índice e gato é o valor. Lembrando que eu preciso, sempre que for usar a seção na minha página, usar o Session Start. Então, aqui, olha, esse é o usar e agora eu vou abrir a página alterar.php. Altera, não alterar. Então, altera.php. Então, alterou, só que não informou nada para o usuário, mas se eu voltar lá na página usar.php, então aqui estou na página altera.php e agora eu vou para a página usar.php. Tá lá, o animal é gato. E se eu acessar aqui a verificar.php, ele mostra lá o conteúdo da seção. Tem um elemento, que é o índice animal, e o valor gato. Como essa seção ela é válida pelo tempo em que o usuário está acessando com o navegador lá o seu site, pode ter alguns momentos em que você deseje destruir essa seção, ou seja, apagar todos os valores que estão lá dentro. Para fazer isso, você vai precisar desses 3 itens aqui. Vai usar a função session start, vai usar essa função session unset. Vamos ver lá o que ela faz. Vou verificar aqui, olha, session unset. Vou mudar a língua aqui para português. Tá lá, olha, libera todas as variáveis de seção. Então, ela libera, não vai mais utilizar aqueles valores. Em seguida, além de liberar aquelas variáveis, você também vai utilizar session destroy. E session destroy faz o seguinte. Tá aqui, ó. Destrói todos os dados registrados na seção. Então, além de liberar lá, você também apaga esses valores. Então, vamos fazer uma página aqui que apaga. Então, vou criar um novo arquivo, vou salvar como apaga.php. Então, lembrando, eu vou usar a seção, eu preciso, então, de usar a função session start, mesmo que for para apagar aqueles valores. Em seguida, eu vou utilizar session unset e session destroy. Então, aqui na verificar eu tenho algo e vou agora apaga.php. Rodou a página, porque eu sei por causa do título aqui, e agora eu vou tentar verificar. Então, depois de um tempo aqui, não foi instantâneo, essa variável foi apagada. Tá? Então, o que nós fizemos hoje iniciamos a sessão, então criamos lá com o session start a possibilidade de trabalhar a variável session, atribuímos um valor lá em session, e com isso, para isso a gente usou o índice e o valor que nós queremos guardar. Nós usamos essa variável, basta usar o nome lá do índice. Então, no caso aqui, eu estou usando o session animal, e aí ele está mostrando o valor que está lá dentro. Nós alteramos também esse valor, aqui no caso, para gato, e também apagamos esse valor. Agora, essas páginas elas não estão dando muitas informações para o usuário.
Nós vamos fazer algumas alterações e agora eu vou testar com um outro navegador para ver o comportamento. Então, aqui no caso, no início, né, nós precisamos informar para esse usuário que nós fizemos o início da sessão, ou seja, algo foi salvo lá dentro de sessão. Então, eu preciso informar para ele aqui, olha, echo a sessão foi iniciada, por exemplo. Então, nesse início vai aparecer lá a sessão foi iniciada. Vou abrir agora com o Chrome. Então, aqui no Chrome, nós vamos digitar o endereço, então, barra sessão, barra inicia.php, início.php, que é o nome da página. Então, agora aqui ele informa, olha, a sessão foi iniciada. Em seguida, nós podemos verificar. Então, posso falar aqui, olha, o conteúdo de session é... Então, agora eu vou acessar aqui verificar, verificar ou verificar.php. Tá lá, olha, conteúdo de session é um vetor, tem um animal lá dentro e o valor cachorro. E agora nós vamos para usar. A usar, ela já informa para o usuário, então não precisa mudar nada nela. Só usar mesmo aqui. Usar.php. Olha, ela já faz. O animal é cachorro, então o usuário já sabe que está salvo lá isso. Agora nós vamos para altera, aquela que muda de cachorro para gato. Então aqui nós vamos usar aqui a altera.php, só que ela não está informando nada. Então eu vou colocar aqui, olha, alterando o valor. Pronto, agora está informando que está tendo uma alteração no valor. Agora, se nós formos lá na usar.php, está lá gato. Então, lá naquele navegador, o Safari, ela foi mais lenta essa mudança, mas aqui já é mais rápida, mais tranquila. E, por fim, nós vamos tentar apagar a sessão e avisar o usuário. A sessão foi apagada. Então, olha, aqui no apagar.php ou apaga.php, ele informa a sessão foi apagada. Se ela foi apagada, então, e eu tentar usar, ela vai dar um index indefinido. Por quê? Porque se você olhar aqui na verificar.php, você vai ver que o conteúdo de session é um vetor vazio. Se é um vetor vazio, nós não conseguimos acessar nenhum item em um vetor vazio. Não tem nada lá dentro desse vetor. Se não tem nada, não tem como eu tentar acessar aqui a posição animal, simplesmente porque ela não existe aqui nesse vetor. E aí o PHP informa com aquela nota lá. Olha, index indefinido, animal, porque não existe esse index lá nesse vetor aqui. Se não existe, não tem como eu pegar um valor, já que o index não existe, porque ele foi destruído lá quando nós usamos o session unset e o session destroy. O que eu gostaria que você fizesse como exercício é o seguinte: você vai criar então uma página inicial em que o usuário digita o nome dele. E aí você vai criar, a partir desse nome fornecido, você vai salvar esse nome em session.
e vai permitir que o usuário veja o nome salvo. Então, você vai criar uma página veja.php que ele vê esse nome. Você vai permitir que ele altere. Então, se ele voltar aqui nessa página e digitar de novo o nome dele e apertar o botão salvar, você vai salvar esse novo valor lá em Session e você vai poder permitir também que ele utilize aqui a apaga.php para apagar aquele valor que ele tinha digitado anteriormente lá na página. Esse é o exercício. Então, você vai criar 4 páginas. Uma delas recebe o valor, pode ser chamada de recebe.php. Uma delas vai salvar, vai ser a salva.php. Uma delas vai ver esse valor e outra vai apagar. O ideal é colocarmos links entre essas páginas. Como fazer isso? Aqui, por exemplo, na página início, eu posso colocar links aqui para as outras páginas. Eu posso criar aqui 4 links, uma para verificar.php, uma para usar, um link para alterar e uma para apagar ou encerrar a sessão. Então, lá na página início.php vai ficar esse tanto de link aqui. Você pode colocar um BR, colocar isso em uma tabela, deixar isso mais bonito. Mais tarde, nós podemos alterar essa página toda para usar o Bootstrap. E aí, isso aqui vai virar alguns botões. Mas você também pode utilizar o CSS e trocar aqui a visualização desses itens. Mas aqui, olha, a sessão foi iniciada. Se eu apertar verificar, eu vou para verificar.php. Se eu apertar mostrar, ele mostra lá que tem um cachorro. Se eu apertar alterar, ele fala que alterou. E aí eu posso vir aqui em mostrar e ele tem que mostrar o gato. Então, quando eu alterar o valor aqui, em mostrar tem que aparecer o gato. Aqui demora um pouco, eu tenho que verificar por que disso. E o fim aqui é a encerrar, que no caso, quando você vem aqui em verificar, ela deve ter encerrado e tem que ter ficado apagado aqueles elementos lá. As nossas páginas até agora, elas têm mantido, mesmo eu utilizando essa página PHP, apaga.php aqui, elas têm mantido esse último elemento aqui lá em seção. Uma opção que nós temos é ajustar aqui a seção para um vetor vazio, depois de destruir depois de usar um unset e destrói, utilizar esse aqui, olha. Então, armazenar lá dentro de Session uma seção, um vetor vazio. E aí, no caso aqui, deve melhorar o funcionamento. Quando eu acesso o início, ela iniciou a sessão. E agora, nós vamos lá para verificar, eu tenho lá cachorro. Para mostrar o conteúdo, também está lá o cachorro. Para alterar o conteúdo, ele vai mostrar aqui no Mostra Conteúdo, ele vai mostrar o gato. Mas ele vai mostrar, por exemplo, se eu apertar aqui o Shift e apertar nesse link, ele já vai conseguir mostrar o gato aqui. Então, tem alguma coisa a ver com o Chrome, o navegador e as variáveis que ele guarda lá por um tempo. E aqui, para encerrar a sessão, ela deve apagar essa sessão. Se eu vier aqui em mostrar conteúdo, ele ainda está mostrando, quer dizer que não foi apagado, não foi
encerrada aquela sessão. Mas quando eu aperto aqui Shift e vou para uma nova janela, aí sim ela apaga. Então, uma opção que tem aqui é alterar também esses links que estão aqui para mostrar em outra janela. Então, vai abrir a altera.php em outra janela e a apaga também em outra janela. Basta usar o target e falar que é o blank. Então, aqui no target, eu coloco target blank. E agora aqui nessa página, a verificar seção fica aqui mesmo, mostrar conteúdo também, mas alterar o conteúdo vai para abrir outra página e aí ela já troca para mim aqui nessa anterior. E a encerrar também é a mesma coisa. Ela vai, quando eu tento mostrar o conteúdo, ele não consegue encontrar aquele índice.